Olá pessoal, eu me chamo Adriel, sou discente do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Paraupebas, e vou dar um breve parecer aqui sobre as leis gerais da adubação e depois comentar um pouco a respeito desse gráfico que representa o pH, o gráfico de pH relacionado com a disponibilidade de nutrientes. Bom, leis gerais da adubação. O crescimento de uma planta é função, entre outros fatores, da quantidade de elementos essenciais a ela fornecidos. A adição de nutrientes ao solo por meio das adubações constitui, quando aplicada científica e racionalmente, prática fundamental para o êxito de qualquer exploração agrícola. A adubação tem como objetivo primordial manter ou aumentar no solo a disponibilidade de nutrientes e o teor de matéria orgânica, já que a incorporação de elementos restitui aqueles perdidos pelo solo em processo de lixiviação, erosão, complexação, imobilização, fixação, volatilização e absorção pelas plantas. Bom, por isso, o crescimento das plantas depende, entre outros fatores, da quantidade de nutrientes adicionados aos solos. Os princípios da adubação são provenientes de três leis fundamentais: lei da restituição, lei do mínimo e lei do máximo, e de duas derivações da lei do mínimo: lei dos incrementos decrescentes e lei da interação, e uma derivada da lei do máximo, lei da qualidade biológica. Certo? Bom, o que diz a lei da restituição? A lei da restituição diz que a planta, ao absorver esses nutrientes, consequentemente vai fazer uma certa falta no solo e, consequentemente, teremos que restituir esses elementos ao solo para que não haja uma deficiência futura. A lei do mínimo representa, ela é interligada também com a lei do máximo, né? E a lei do mínimo, nós temos ali uma gama de nutrientes, micro e macronutrientes, onde ele tem seus níveis de necessidade, né? Os macros são usados em maiores quantidades do que os micros, mas todos eles são elementos essenciais e a falta de qualquer um deles refletirá em uma deficiência na planta, vai ser mostrado na planta. Então, se você tem uma deficiência de cálcio, magnésio, ele, por mais que ele seja em menos quantidade, né, mas vai refletir consequentemente nos outros nutrientes. Então, a lei do mínimo é isso. Representa a quantidade mínima de cada elemento para que a planta se estabeleça de forma eficiente, né? Ela tem cada tipo de nutriente vai ter uma quantidade mínima para que ela se estabeleça de forma plena, eficiente. A lei do máximo da mesma forma. Se você tem, digamos assim, vamos construir uma hipótese aqui. Você tem um ambiente aí que está em total equilíbrio, né? Então, total equilíbrio, tem todas as quantidades certinhas de todos os macros e micronutrientes e a planta está tudo show de bola. E aí, de repente, você pensa, não, nitrogênio é bom, vou colocar uma dose de nitrogênio aqui para melhorar mais um pouco. O que vai estar acontecendo? Você vai acabar tirando todo esse equilíbrio que antes existia. Justamente pela a lei do máximo explica isso. Por mais que algum elemento seja bom ou ruim, tanto faz, o seu excesso vai acabar trazendo algum prejuízo e pode se tornar até mesmo tóxico para as culturas. Bom, falar brevemente aqui sobre o gráfico aí da disponibilidade de nutrientes em relação ao pH, começando aí pelo alumínio. Bom, com um pH ácido, teremos uma alta disponibilidade de alumínio em solução, como a gente pode ver aqui no gráfico, certo? E com o aumento do mesmo, nos processos de calagem, né, gessagem também, o aumento do alumínio será reduzido e o alumínio tende a se precipitar em forma de gibsita, ou seja, com baixo pH, ele está aqui disponível para a planta e em níveis altamente tóxicos, prejudiciais, fazendo espessamento das raízes e provocando uma
um espessamento na raiz e, consequentemente, a planta vai ter sua propriedade de ir em busca dos seus nutrientes minimizada, justamente porque os seus pelos radiculares serão impedidos, né? Ali vai ter um impedimento químico, que é justamente o alumínio. O alumínio faz isso justamente porque ele vai atrapalhar, em níveis tóxicos, ele vai atrapalhar a divisão celular nas raízes, certo? Então aí, ó, com o aumento do pH, o alumínio tende a se precipitar em forma de gibsita. E ele se precipitando em forma de gibsita, ele não vai estar disponível para as plantas, a absorção das plantas. Lembrando que esse mineral tem forma reversível, podendo voltar ao alumínio tóxico às plantas se o pH voltar a cair. Então, por mais que ele, com o aumento do pH, ele se precipitar em gibsita aqui, se você vacilar lá e não cuidar da sua área e tal, e você deixar voltar o pH, um pH mais ácido, vai acontecer que ele é reversível e vai se tornar disponível para a planta novamente. Então esse é o comentário sobre o alumínio. Bom, aqui vamos agora para o potássio, cálcio e magnésio. Esses nutrientes são essenciais para as plantas. E vale lembrar que eles não têm uma relação direta com o pH, né? Mas vou explicar por quê agora um pouco melhor. São elementos de cargas positivas, certo? Beleza. Se temos um solo básico, teremos um solo eletronegativo, certo? E, portanto, irá acontecer uma atração das bases com as cargas elétricas do solo, evitando que haja lixiviação dos mesmos. Então, aqui nós teremos um solo mais positivo, muito, né, H+, aqui, íons H+, disponível no solo, então um solo altamente positivo, e o potássio, o cálcio e o magnésio também são íons positivos, então eles vão ser repelidos aqui. Então com a chuva, né, nós teremos aqui a lixiviação das bases, né? Potássio, cálcio e magnésio são bases, e aqui em pH ácido nós teremos a lixiviação não diretamente, indiretamente relacionado ao pH, justamente por essa questão dessa questão de atratividade, dos opostos se atraem e tal, e os iguais se repelem. Então aqui cargas iguais se repelem, o potássio, cálcio e magnésio serão repelidos e estarão mais suscetíveis à lixiviação, certo? Então é isso, por isso que ele não é diretamente ao pH, e sim é uma condição de cargas do solo, beleza? Bom, vamos agora para o próximo, vamos falar um pouco do nitrogênio. O nitrogênio, tá aqui, cadê o nitrogênio? Nitrogênio, enxofre e boro. Num pH ácido, o nitrogênio estará em baixas concentrações, né, disponível para as plantas, justamente por quê? Porque num pH ácido teremos uma baixa atividade microbiana e sabemos, creio eu que todos sabem, que o principal agente disponibilizador de nutriente, fora as adubações, naturalmente são as bactérias, né? Ali nós temos os rizóbios que estão em simbiose com as raízes das plantas e capturam o nitrogênio na atmosfera, transformando numa forma assimilável para as plantas, nitrito ou amônio mesmo, né? Então, fazendo nitrificação. Então, num pH ácido, num solo de pH ácido, nós teremos uma baixa atividade microbiana, consequentemente, nós teremos poucas bactérias fazendo a nitrificação e disponibilizando esse nutriente para as plantas. Com o aumento do pH, ali por faixa de 6,5 até, né, próximo de um pH básico, nós teremos aí uma alta atividade microbiana. Lembrando que os micróbios, eles vão estar em simbiose com as raízes da planta, mas eles precisam de um ambiente favorável, então precisa de uma umidade boa, então não é exatamente só o pH, você tem que controlar todo um complexo. Por isso que a resposta mais exata da área de agrários depende. Então tudo aqui depende. Então, por mais que você tenha um pH ali básico, mas se você não tiver uma disponibilidade de água ali para favorecer uma microbiota do solo, não vai adiantar de muita coisa. Então, beleza, né?
baixa o pH, baixa a atividade microbiana. Com o aumento do pH, nós teremos aqui uma alta atividade microbiana, juntamente com todas essas outras interferências de outros agentes, como a água, por exemplo. E aí nós teremos uma alta disponibilidade de nitrogênio. O enxofre e o boro seguem basicamente a mesma orientação. Como aqui nós estamos, não vou aprofundar muito, então você pode relacionar o enxofre e o boro juntamente com esse mesmo quesito aí do nitrogênio, certo? Vamos para o próximo agora. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu botei no resumo. Estará em baixa concentração de açúcar, pois quem libera esse nitrogênio para o solo são os micro-organismos. Então, em meio ácido, teremos uma baixa atividade microbiana que vai diminuir a decomposição da matéria orgânica e, consequentemente, a disponibilização de nitrogênio no solo. Com o aumento do pH, teremos um aumento gradativo de nitrogênio, pois as atividades microbianas estarão se elevando, assim como também a decomposição da matéria orgânica que irá mineralizar o nitrogênio para a solução do solo, ficando disponível para a planta. Então é isso que eu tinha para falar do nitrogênio. Vamos passar agora para o enxofre. O enxofre em pH ácido irá se ligar aos óxidos hidróxido de ferro e alumínio, que ficará indisponível para as plantas em meio ácido, certo? Conforme temos um aumento do pH, esse enxofre vai sendo liberado para a solução, ficando disponível para as plantas. Assim como o nitrogênio terá uma parte de sua disponibilidade dependente da mineralização da matéria orgânica. Bom, o boro, em meio ácido, estará em baixas concentrações e conforme se tem o aumento do pH, teremos esse elemento sendo elevado através das hidroxilas. É um elemento útil. Eu creio que todos sabem qual a diferença entre elemento útil e elemento essencial. Bom, elemento útil é aquele que, se tem a presença no solo para que a planta possa o absorver, será excelente, será muito bom. A planta agradecerá muito, pois é um elemento útil e ele estando ali, ele será muito bem utilizado pela planta. Já o elemento essencial é aquele que, se não tiver disponível para a planta, vai acontecer ela vai refletir, vai mostrar sintomas de que está com essa falta, né? Essa carência nesse elemento. Então, o elemento essencial é aquele que não pode faltar. E o útil é aquele que pode faltar, mas se ele estiver presente, será de muito bem grado a sua estadia ali, certo? Opa, deixa eu botar aqui de novo. Beleza, qual falta mais agora? O fósforo. Bom, o fósforo, em meio ácido, será dissolvido ao óxidos hidróxido de ferro e alumínio. Conforme ocorre o aumento do pH, ele vai se desligando, ficando numa faixa ótima na disponibilidade de fósforo. Aqui por volta de 6,5, pH quase básico. No gráfico, existe depois do nível de ótimo uma leve caída. Então, alguns não entendem por que ele sobe e aí tem um nível ótimo, ele permanece mais ou menos aqui no nível ótimo e depois tem uma caída exponencial aqui na frente. Bom, essa caída é devida a ligações feitas com cálcio formando apatita. Então, aqui, ó, depois de um pH de 7 mais ou menos, ele vai começar a fazer ligações com cálcio formando apatita e ficando consequentemente indisponível para a planta. Então, por isso que o fósforo tem esse decaimento. Formação de apatita, a partir da ligação com o cálcio. Vamos falar agora do ferro, cobre, manganês e zinco. Bom, em pH ácido estará em altíssimas concentrações para as plantas e, dependendo da cultura, poderá estar em níveis tóxicos. Com o aumento do pH, esses elementos irão se transformar respectivamente em óxido hidróxido de ferro, cobre, zinco e manganês, se tornando indisponível para as plantas. Então é isso. Em baixas concentrações, ele não vai estar formando os óxidos hidróxidos, então ele vai estar disponível para as plantas, estará em formas absorvíveis pelas plantas, e algumas plantas, dependendo dos níveis aqui, desses elementos,
vão se mostrar altamente tóxicos para as culturas. Então, com o aumento do pH, vai acontecer o quê? Vai acontecer a formação de óxidos hidróxido de ferro, cobre, manganês e zinco, e consequentemente eles estarão com o aumento do pH, cada vez mais indisponíveis às plantas. Estarão disponíveis, mas quanto mais eles formar óxido hidróxido de ferro, cobre, manganês e zinco, ele estará em menores concentrações. E por serem micronutrientes, eles precisam estar em concentrações menores mesmo, porque a necessidade da planta em relação a eles é menor do que, por exemplo, o nitrogênio, o cálcio, o magnésio, certo? Aqui acho que faltou o cloro e molibdênio. Bom, em meio ácido, esses elementos são fortemente atraídos aos óxidos hidróxido de ferro e alumínio, e conforme se aumenta o pH, eles serão deslocados pela hidroxila, aumentando sua disponibilidade para as plantas, certo? Galera, eu espero que todos tenham aprendido um pouco mais. Peço perdão aí se eu cometi algumas falhas, com certeza tiveram muitas, mas espero que ajudem aí as pessoas que forem fazer alguma prova ou algo parecido, beleza? Desde já agradeço aí a audiência de todos vocês. Até mais.